Boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais uma reunião de terça-feira do CEPET e eu tenho o prazer hoje de a gente, pela primeira vez, estarmos discutindo um ensaio clínico da importância do BASICS. O BASICS é certamente o maior ensaio clínico já feito no Brasil. Por um grupo de ponta na medicina intensiva do mundo, que é o pessoal, os pesquisadores da BRICNET, e a gente conseguiu que o Dr. Alexandre Biasi Cavalcante, que é o coordenador do estudo, presidente hoje do BRICNET, ele viesse conversar conosco um pouco a respeito do trabalho, que foi publicado hoje de tarde, às 4 horas da tarde, no JAMA. E para aliviar o Alexandre, afinal de contas, esse é um momento ímpar para a história dos ensaios clínicos na medicina intensiva no Brasil. Certamente o pessoal todo do BRICNET, e em especial o Alexandre, devem estar cheio de comemorações. Então, ele encontrar um tempo que pudesse nos ceder hoje foi, de alguma forma, uma demonstração de privilégio para nós e de privilégio para vocês, que vão poder ouvir um pouquinho o Alexandre. E, para não fazê-lo apresentar novamente um ensaio, ou apresentar alguma coisa diferente que pudesse tomar muito tempo, a gente fez a opção de fazer uma entrevista rápida com ele. Eu prometi que não ia tomar muito tempo dele, às 7h30 da noite. Então, para poder, de alguma forma, sustentar a fala dele, eu resolvi fazer uma revisão breve de reposição volêmica, básica, e apresentar principalmente alguns trabalhos que são históricos nessa caminhada da reposição volêmica, que tem 200 anos, praticamente, e terminar apresentando alguns resultados rápidos do BASICS, para que a gente possa estar relativamente no mesmo canal, na mesma situação, no mesmo nível, na hora que a gente for conversar um pouco com o Alexandre. Ok? Então, aí nos próximos 30, 35 minutos, eu vou falar uma revisão rápida de reposição volêmica e dos principais trials que, de alguma forma, sustentam a dúvida ou as condutas que a gente toma na beira do leito com relação à administração de fluidos dentro da terapia intensiva. Muito bem. Então, o nome do básico ao avançado. Eu vou falar do básico, obviamente, bem básico. O Alexandre vai falar depois do Basics, mas que nesse caso é o avançado, obviamente. Né? A situação em que nós estamos hoje com relação à reposição de fluido nos dias de hoje. Então, a terapia de reposição de fluidos, a infusão de volume para estabilização e manutenção da homeostase, ela tem como indicações principais os estados de hipoperfusão. Vocês fazem isso, talvez a gente já comentou, isso está descrito em vários locais. É a intervenção que é mais frequentemente utilizada em pacientes de emergência, em pacientes críticos, que é aquela reposição, aquele bolo de volume, para poder corrigir um status clínico que provavelmente está relacionado com hipoperfusão. Né? Um doente que fez oligúria, um doente que tem um lactato alto, um doente que teve uma queda de pressão arterial. A gente rapidamente faz uma reposição de volume com uma tentativa de estabilizá-lo hemodinamicamente e melhorar a perfusão.
Mas também reversão de quadros de hipovolemia e choque, sepse, praticamente todos os doentes com sepse, com disfunção orgânica ou com choque sépticos têm um grau de hipovolemia. Durante as grandes cirurgias, nos pós-operatórios de grandes cirurgias e traumas, essas são as principais indicações para se fazer volume dentro do serviço de emergência, dentro das UTIs. O uso apropriado certamente melhora o prognóstico e reduz a mortalidade, e o uso inadequado certamente aumenta a mortalidade e prolonga o tempo de internação. Então, os problemas atuais com relação à reposição volêmica são basicamente esses três. Quem deve receber volume, como e quanto de volume receber e qual fluido usar. Então, rapidamente, quem deve receber o volume, como e quanto. Vamos deixar qual fluido usar mais para frente um pouquinho. Então, as razões para administrar volume, as mais frequentes são hipotensão arterial, hipoperfusão tecidual e oligúria. Essas são as três situações clínicas que mais frequentemente lhes desafiam dentro da UTI para poder fazer volume. E por que vocês fazem volume para corrigir essas situações? Porque a presunção de que o aumento da volemia aumenta a pré-carga, e esse aumento da pré-carga aumenta o débito cardíaco, e isso eleva a pressão arterial. Ou seja, o aumento do débito cardíaco melhora o status de oligúria, melhora a hipoperfusão, ou seja, melhora a perfusão tecidual, e o aumento eventual da pressão arterial corrige uma hipotensão arterial. No entanto, essa presunção, se ela não estiver correta e esse aumento de pré-carga causar hipervolemia, nós estaremos por lado do malefício da reposição de volume e não do benefício. Então, aí tem um ponto-chave da discussão se vou fazer volume ou não, que é: esse aumento da pré-carga vai me levar a um aumento do débito cardíaco ou vai me levar à hipervolemia? Né? Essa é a grande questão que vocês se deparam frequentemente dentro da UTI. Aquela história de ter a necessidade, mas será que eu tenho benefício? Então, a necessidade deve vir junto com duas outras respostas. Quais sejam? Há uma evidência clínica evidente de que a reposição de volume vai fazer efeito. E a segunda é: o doente é fluido responsivo? Essas são as questões do dia a dia que interferem naquele momento crucial, se o aumento da pré-carga vai levar ao aumento do débito cardíaco ou não. Embora esse conceito dos 4 tempos, das 4 fases da reposição de volume seja relativamente antiga, ela foi mesmo contextualizada e passou a usar de uma forma frequente depois desse consenso de 2014, então tem 7 anos, basicamente, essa reposição de volume nas 4 fases: na fase de resgate, otimização, estabilização e descalonamento. A fase de resgate, de um modo geral, é avaliação clínica. O doente chocado, 98%, 99% das vezes, a não ser que ele esteja claramente em congestão, esse doente vai receber volume, ele não precisa de uma estratégia de fluidoresponsividade. Um doente que sangrou, um doente com choque séptico, óbvio, um doente com trauma, esse doente vai receber um bolus de volume rapidamente. É a administração de 4 fases que está honrada na Surviving Sepsis Campaign, faz parte do nosso POTS. Essa fase de resgate, de um modo geral, envolve, na maior parte das vezes, alguma coisa como 30 ml por quilo de peso para otimização e estabilização. Ou seja, o objetivo nessa fase de resgate é alcançar a pressão arterial adequada, o melhor débito cardíaco compatível com a manutenção da vida. De um modo geral, isso é evidente clinicamente. Ela pode ser iniciada no ambiente pré-hospitalar, precisa de mínimo equipamento para monitorização, mão, palpação do doente, palpação do pulso, avaliação dos status clínicos rapidamente. Ela está nitidamente associada a procedimentos de suporte básico de vida, junto com o ABC. Geralmente vai essa reposição de volume com essa fase de resgate. A grande dificuldade da reposição de volume é nessa fase. É a segunda, que é a fase de otimização da volemia do doente,
nos quais os objetivos claros é melhorar a oxigenação tecidual, evitar disfunção orgânica, é aquela oportunidade que você tem para usar monitorização invasiva e não invasiva na beira do leito, e é o grande momento em que você avalia se o doente é responsivo ao volume ou não é responsivo ao volume. Se ele for responsivo ao volume, muito provavelmente, ainda se ele tiver hipoperfusão ou algum outro daquelas 3 indicações, ele deve receber volume, porque ele provavelmente vai ter benefício com isso. Isso restabelece o estado hemodinâmico, diminui hipóxia tecidual, é o grande momento em que o intensivista pode fazer a diferença para diminuir disfunção orgânica, monitorando perfusão capilar, lactato, saturação venosa de oxigênio, tudo isso é importante nessa fase da reposição de volume. Essa terceira fase é aquele doente que já está estável, que é a fase de manutenção, estabilização, controle fino do ajuste da volemia, né? Geralmente, nessa fase, a oxigenação tecidual já não é mais um problema, é uma questão de fazer manutenção da volemia, da adequação do estado hemodinâmico do doente. E depois, é claro, se a gente administrou volume nessa fase, nós vamos precisar muito frequentemente de uma fase em que o doente deixa de estar vasodilatado, menos inflamado, volta líquido para dentro do interstício, é preciso reequilibrar e fazer o reescalonamento da volemia desse doente. Muito frequentemente esse doente, quando ele é um doente sem comorbidades, ele urina isso sozinho, ou senão ele precisa de ajuda, com diuréticos, e numa situações de exceção até diálise e uma ultrafiltração. A grande questão da fluidorresponsividade é essa que está aí, né? O conceito de fluidorresponsividade é que a administração de volume aumenta o débito cardíaco. Então, se o doente estiver claramente numa situação dessa a administração de volume aumentando a pré-carga, aumenta o débito cardíaco. Nessa daqui, eu aumento a pré-carga e tenho uma diminuição muito discreta do débito cardíaco. Aqui eu tenho uma infusão potencialmente benéfica, se ela for necessária. Aqui eu tenho uma infusão potencialmente maléfica e, muito frequentemente, ela vai acabar levando só a complicações. Tanto o doente que tem função cardíaca normal quanto o doente que tem função cardíaca diminuída, ambos podem estar numa fase de fluidorresponsividade ou numa fase de fluido irresponsividade. Nessa fase, ele deve receber volume, se ele é responsivo. Nessa outra, ele não deve receber volume, obviamente. O que define a fluidorresponsividade é o aumento do débito cardíaco. Quanto de débito cardíaco? Puxa, isso já foi bastante discutido. É alguma coisa entre 10% e 15% do aumento do débito cardíaco, para a maior parte. Se você tem uma reposição de volume com uma alíquota de aproximadamente aí uns 3, 4 ml por quilo de peso em 5 minutos, se você tiver um aumento do débito cardíaco de pelo menos 10%, você é fluido responsivo. Se a diminuição for de menos do que 10%, e você é não fluido responsivo. Claro que isso depende de várias variáveis na beira do leito, nem sempre a gente tem o débito cardíaco disponível. Então, como é que eu avalio, com todas essas variáveis, PVC, pressão capilar, se eu tiver eventualmente um catéter de Swan-Ganz, frequência cardíaca, PAM, saturação venosa de oxigênio, a variação do volume sistólico, a variação da pressão de pulso, ou a variação da veia cava, ou o débito cardíaco, essas são as variáveis que vocês frequentemente utilizam na beira do leito para ver se um doente é fluido responsivo ou não. O marcador direto de responsividade é débito cardíaco. Como na maior parte das vezes nós não temos débito cardíaco, nós temos que inferir, através de preditores, essa responsividade. Na maior parte das vezes hoje é a variação da compressividade ou da distensibilidade da veia cava inferior, dependendo se o doente estiver em ventilação espontânea ou se ele estiver sob ventilação com pressão positiva. A saturação venosa de oxigênio, a PAM e a frequência cardíaca são marcadores indiretos de responsividade. Vocês percebem isso quando vocês administram o volume, a frequência cardíaca cai, a pressão arterial sobe,
a pressão venosa, se ela estiver sendo medida de oxigênio, ou a pressão venosa central de oxigênio, ela também sobe com a administração de volume, tudo isso indicando que a perfusão está melhorando, porque o débito cardíaco está melhorando. Mas eles não são marcadores diretos de responsividade, são marcadores indiretos que frequentemente, com a técnica do banquinho, vocês avaliam isso frequentemente na beira do leito. A PVC e a pressão capilar são limites de segurança. Você administra volume até a hora que o doente começa a ter sinais de que ele tem edema ou que ele tem congestão pulmonar. Então, não servem como elementos de fluido-responsividade, obviamente, mas são limites até onde você faz a administração de volume. Essa figurinha é clássica. Nós temos que tentar encontrar, principalmente naquela fase 2, na fase 3 da reposição de volume, a volemia, que está ótima para esse doente, corrigindo o estado de hipoperfusão, evitando hipovolemia, porque esses dados todos são deletérios, mas também todos esses dados da hipervolemia, que também são deletérios, que são relacionados a tempo prolongado de ventilação mecânica, PAV, e vários outros eventos adversos, até coagulopatia, eventualmente. A capacidade que a gente tem na beira do leito de poder avaliar clinicamente sem alguma estratégia de fluido-responsividade, ela é prona, ela é sujeita a erros, né, como já mostrou aí há 20 anos esse grupo francês, né, do Michard, do Xavier, do Tebu, esse pessoal praticamente revolucionou nos últimos 20 anos a maneira como a gente faz volume, com todas as estratégias de avaliação de beira de leito, principalmente das técnicas de fluido-responsividade. Eu já disse para vocês que a gente ainda vai visitar de uma forma melhor, de uma forma mais a miúde, todos os elementos da fluido-responsividade, tentando de alguma forma demonstrar a sensibilidade e especificidade de cada uma dessas estratégias na beira do leito, desde o papel da pressão venosa central. Esse estudo é um estudo clássico do Anand Kumar, fazendo avaliação com pacientes, com pessoas normais, que foram submetidos à monitorização invasiva, que mostra que a pressão venosa central, a pressão capilar, elas têm pouco resultado em demonstrar se o doente tem necessidade de fluido ou não, né? A variação da pressão arterial, principalmente da pressão de pulso, tem uma sensibilidade, uma especificidade melhor, mas mesmo assim nós estamos lidando com estratégias, mesmo quando a gente utiliza essas estratégias de variação de pressão de pulso na beira do leito, sensibilidades ao redor de 70%, especificidades ao redor de 90%. Por isso que esse doente, ainda com essas estratégias, precisa ser bem contextualizado na parte clínica para avaliar mesmo a necessidade de volume, de mais administração de volume para esses doentes ou não, né? A elevação das pernas é bastante útil e acho que nós caminhamos aí ao longo do tempo para poder utilizar cada vez mais a ecografia de beira do leito e a compressividade e distensibilidade da veia cava como elementos que são mais significativos para avaliar a necessidade de fluido desses doentes. Na década de 80 e de 90, antes do grupo francês do Tebu, do Xavier, do Michard, dominarem a seada da volemia e da reposição volêmica, principalmente os mais antigos, eu não sei se a Mirella está aí, a gente se formou muito com o Pinsky, né, de Pittsburgh, e eu gosto de mostrar esse slide de que durante 20 anos da minha atividade clínica, a gente levava que assim, tinha o Pinsky como o nosso oráculo. Então, quando a gente tinha alguma dúvida, a gente aprendeu muito hemodinâmica com os ensinamentos do Pinsky. E o Pinsky dizia que edema periférico não dê bola para ele. Edema periférico é um problema cosmético. E eu passei 20 anos, a gente fazia muito volume e não dava bola para edema.
Esse era o paradigma até o começo do milênio. E isso já não é mais aceitável hoje em dia, obviamente. E o estudo que mudou isso foi o FACT. Esse é o primeiro estudo clássico que eu trago para vocês. Esse é um estudo que não dá para poder sair da memória, porque ele mudou de uma forma definitiva a administração de volume. Ou seja, pacientes com SARA faziam administração de volume de uma forma liberal, quando comparado com uma forma conservadora de administração de volume. Então, olhando sempre para o doente, não permitindo que a pressão capilar pulmonar se excedesse, restringindo a administração de volume nos doentes com edema, com congestão óbvia, nitidamente houve uma diferença a favor na mortalidade nos doentes com a estratégia conservadora, uma diminuição de aproximadamente 20% das complicações, do tempo de ventilação mecânica, uma série de coisas. Houve muita discussão nesse artigo. Naquela época, a gente ainda discutia, não, esses doentes já tinham sido ressuscitados anteriormente, mas com o passar das semanas, com o passar dos meses, foi caindo a ficha que aquela reposição de volume meio que solta, que eu fiz durante os primeiros 20 anos da minha atividade profissional, eles eram realmente deletérios. E a fluido-responsividade acabou ganhando o cenário e a necessidade da gente fazer o balanço, o equilíbrio na beira do leito entre cuidar da hipovolemia e evitar a sobrecarga de volume. Então, o FACT é, sem dúvida, um estudo que mudou, né, de que esses doentes devem receber volume naquelas 4 fases, observando que na fase de resgate eu faço de uma forma meio liberal, 30 ml por quilo de peso, mas quando eu começo a chegar nesse limite, eu tenho que olhar sistematicamente para a necessidade do doente e se esse doente é fluido responsivo ou não. Utilizem mais a ecografia na beira do leito. Muito bem, qual fluido usar é a terceira pergunta, né? Então, quem, como e quando, isso meio que está nessa fase da fluido-responsividade. Qual fluido usar? Essa é a próxima questão agora, e isso nós vamos terminar com o Basics posteriormente. A grande questão da década de 90 era o embate entre colóide e cristalóide, né? Esse embate entre colóide e cristalóide, ele foi desafiado nesse artigo do British Medical Journal, uma revisão sistemática que comparava colóide com cristalóide, que mostrava que cristalóide era melhor que colóide. E esse editorial, inclusive, falava de que a administração, por exemplo, de albumina na beira do leito matava os doentes. Começou a cair a ficha para quem era intensivista naquela época, na rodada do milênio, por causa dessa meta-análise do British em 1998. Né? Então, aí começou a fase dos grandes trials, né, para poder avaliar os diversos fluidos que a gente utiliza na beira do leito. Então, o primeiro embate era cristalóide com colóide. Qual colóide? Albumina. Vale a pena fazer albumina ao invés de cristalóide? Quantas vezes eu não usei plasma na beira do leito, albumina, era um show até a publicação do SAFE. Né? O SAFE era um dos maiores estudos na área da medicina intensiva, são 7.000 doentes, comparando a albumina com solução salina, liderado pelo pessoal da ANZIX, da Austrália e da Nova Zelândia. E isso já tem 17 anos e mostrou que eles são absolutamente iguais, né? Só que com a diferença que a albumina é aproximadamente 100 vezes mais cara do que a solução salina. Então, num grupo heterogêneo de doentes, mas ele mostrou uma outra coisa. Ele mostrou que num subgrupo de pacientes, que era o subgrupo com trauma,
em especial os doentes com trauma crânioencefálico. Isso foi demonstrado numa segunda análise posterior. Parecia ter uma diferença para quem usava salina contra usar albumina, né? Aí a coisa meio que ficou assim: se usar solução salina e usar albumina é a mesma coisa, mas não use albumina para quem tem trauma crânioencefálico, porque isso tem uma tendência a piorar o doente. Essa foi a mensagem do SAFE. E praticamente do SAFE para cá, a gente deixou de usar albumina, plasma na beira do leito, e cristalóide passou a ganhar força, mas ainda sem saber se cristalóide não era melhor ou pior do que os outros colóides, os colóides sintéticos. O Albius foi um estudo do Gattinoni, um estudo que tem 7 anos, 10 anos depois do SAFE, e que tentou comparar você fazer manutenção da albumina sérica de pelo menos 3 miligramas por decilitro, 3 gramas por decilitro, comparado com a administração de cristalóide na beira do leito. Então, o Albius não envolvia fazer reposição de volume, sim manter a albumina normal nos doentes com choque séptico, e também deu com os burros na água. Ele não teve diferença com relação a usar cristalóide. Acho que com isso a albumina fica restrita basicamente para aqueles doentes que são hepatopatas graves, que têm choque na presença de edema, que a gente ainda não sabe se é melhor fazer cristalóide ou albumina, mas pelo menos fisiologicamente é a situação clínica que sobra para poder fazer albumina na beira do leito. Quando você faz uma análise para os doentes que fazem albumina e que fazem cristalóide, nos doentes com SARA grave, não tem diferença nenhuma, e até uma tendência para favorecer a administração de cristalóide. Então, também é uma outra razão para não se usar albumina rotineiramente na beira do leito. Aí nós entramos numa fase de comparar cristalóide com colóide sintético, né? Principalmente os amidos, né? O Resteril, Plasmasteril. Nós fomos um grupo que usou isso muito, principalmente na década de 90 e começo desse milênio, né, numa tentativa de não usar mais albumina, mas sim usar colóide sintético naqueles doentes que estavam mais inflamados, com a ideia de que a gente conseguia manter o volume dentro do espaço intravascular. O primeiro estudo que veio numa tentativa de desmentir isso foi o VISEP. O VISEP é um estudo alemão, é um estudo fatorial, que compara a insulina restrita com insulina liberal e compara a Ressteril ou o amido com o Ringer lactato. E aí foi o primeiro sinal, vocês vejam, em pouco mais de 500 doentes, o VISEP já tinha demonstrado uma probabilidade maior de sobrevida em quem usava Ringer lactato do que quem usava Ressteril, quem usava amido. Então foi a primeira sinal de que provavelmente a administração de colóide sintético era pelo menos não melhor, e podia ser inclusive pior do que lactato. Ringer lactato, que foi o colóide que foi usado no VISEP. Depois veio o 6S, o 6S Trial, é um estudo escandinavo, com aproximadamente 800 pacientes, também comparando amido com Ringer lactato, e já claramente também uma melhor evolução nos doentes com Ringer lactato quando comparados com Ressteril. Isso 2012, há 9 anos atrás. Esse é um estudo com 800 doentes. Nessa fase estavam começando a sair uma série de ensaios tentando comparar cristalóide com os colóides sintéticos. Então, o VISEP, depois o 6S, e aí terminou no CHEST,
O Chest é um estudo também da Nova Zelândia, praticamente o mesmo grupo que fez o SAFE com albumina, comparou solução salina com RES. Vocês vejam, nenhuma diferença, até uma tendência para melhor sobrevida na salina. São 7.000 doentes, e claramente o Chest, assim como o SAFE tinha colocado a albumina na prateleira, esse estudo também retirou o RES, que alguns estudos menores mostravam que ele era pior, esse estudo mostrou que ele era igual. Não havia razão para a gente poder usar RES, até porque a tendência do RES era de aumentar mais a creatinina e de aumentar a necessidade de terapia de reposição renal para os doentes, com a ideia de que esses coloides, essas substâncias hiperoncóticas, elas eram malefícios, geravam malefícios para o rim. Muito bem, então nós já tiramos a albumina do jogo e tiramos os coloides do jogo. Então entramos numa fase de comparar cristalóide com cristalóide. Então, essa revisão da RBTI, do próprio De Biasi, está entre aqui os autores dessa revisão. Ele faz uma comparação dos cristalóides equilibrados, balanceados, e os não balanceados, né? E aqui é nítido de que existe uma diferença grande entre o plasma humano, a solução salina, a solução de Ringer lactato, né? A solução de Ringer lactato aqui, desculpa, o plasma light, né, que foi a solução utilizada no Basics. Vocês vejam a diferença de pH, mas principalmente a diferença de osmolaridade, né? A osmolaridade da solução salina é ao redor de 0,9, de 308. São 154 miliequivalentes de sódio, 154 miliequivalentes de cloro, principalmente muito mais cloro do que no sangue, né? Comparado com o Ringer lactato, por exemplo, tem bem menos sódio, 130 no Ringer lactato, 154 na solução salina, mas cloro muito próximo do normal, ou cloro normal no Ringer lactato, assim como também no plasma light. O plasma light tem acetato, o plasma light tem gluconato, tem outros ânions, né, para poder substituir o cloro. 140 de sódio, é mais equilibrado, embora não seja exatamente igual ao sangue, afinal de contas tem acetato e tem gluconato também, né? Então é uma substância que, embora seja considerada como balanceada, não é exatamente igual àquilo que a gente tem normalmente no sangue. Há diferenças importantes, mas pelo menos não tem hipercloremia. Essa que é a ideia de que o cloro pudesse ser uma substância deletéria, principalmente para o rim. Então, algumas evidências começaram a surgir. Esse estudo do Bellomo, publicado no JAMA, em 2012, que faz uma avaliação de disfunção renal em pacientes que durante um ano utilizaram solução salina e durante um ano eles utilizaram uma solução que é com pouco cloro, né? Principalmente plasma light, mas também uma solução albuminada pobre em cloro, ou a solução de Hartmann, que também tem cloro perto igual ao Ringer lactato. E o que é esse estudo? Esse estudo não é um estudo randomizado, é um estudo que durante um ano você utiliza mais salina e durante um ano você utiliza soluções com pouco cloro. Então, o que se demonstrou aqui é de que há um nítido aumento, né, da disfunção renal naquele período em que você usava solução hiperclorêmica ou solução salina, né? Uma ideia de que a solução salina, então, pudesse estar relacionado com o desenvolvimento de disfunção renal no período em que você usava substâncias com mais cloro. Então, a ideia de que o cloro pudesse ser deletério para o rim, pudesse causar mais disfunção renal.
O primeiro grande ensaio clínico randomizado, comparando solução cristalóide balanceada com solução salina, né, foi utilizado em pacientes com disfunção renal em UTI, foi o SPLIT, publicado no JAMA em 2015. E esse estudo, o primeiro grande estudo com um número bastante grande de doentes, foram 1.100 pacientes em cada uma das cortes, solução salina e engerlactato, utilizado dentro da UTI, em pacientes que tinham algum grau de lesão renal. E esse estudo foi o primeiro baldezinho de água na ideia de que a solução salina pudesse ser deletéria para o rim, porque não houve diferença nenhuma na incidência de terapia de reposição renal entre quem recebeu salina ou quem recebeu cristalóide balanceado. Então, esse é o SPLIT, é um estudo importante, 2.000 doentes, embora estudos observacionais mostrassem que pudesse estar relacionado com uma lesão renal, a hipercloremia, a acidose metabólica hiperclorêmica associada com a solução salina. Nesse estudo, o desfecho de, pelo menos, de terapia de reposição renal não foi diferente. Mas o pessoal insistia, né? Insistia em fazer análises posteriores, em análises posteriores do mesmo estudo, do SPLIT, principalmente pelo grupo da Austrália e Nova Zelândia, mostrava que o acúmulo ao longo do tempo, os pacientes com solução salina, quando comparado com a solução balanceada, desenvolviam mais lesão renal, nesse caso CADIGO 2, CADIGO 3, e mais terapia de reposição renal, numa análise posterior, usando um período maior de tempo, né? Aqui até 150 dias, até 5 meses. Então, a coisa estava nesse nível, né? Os últimos grandes ensaios foram publicados em 2018 no New England, né? Foi o SMART e o SALT Trial, SALT Emergency Department Trial. O SMART, um estudo comparando coloide balanceado versus salina em pacientes de UTI, e o SALT comparando a mesma coisa em pacientes fora da UTI, ainda no departamento de emergência, antes que eles internassem, né? Nitidamente, quem faz salina tem um nível de cloro mais alto do que quem faz cristalóide balanceado, né? O nível de bicarbonato também, ao longo dos dias, quem recebe salina tem bicarbonato mais baixo, ou seja, é a acidose metabólica hiperclorêmica e a hipercloremia, que a solução salina está relacionada e que muitos referem que essa é a razão da nefrotoxicidade, do desenvolvimento mais de lesão renal induzida pela salina, e que poderia ser protegido com a administração de cristalóides balanceados. No entanto, quando se faz a análise do desfecho, o desfecho no SMART, quando você analisa o desfecho composto de mortalidade, de disfunção renal e aumento de creatinina, há uma diferença pequena, de 1 ponto percentual, mas que foi estatisticamente significativa. Afinal, são estudos com 15.000 doentes. Então, mesmo uma pequena diferença de 1 ponto percentual foi estatisticamente significativa a favor da solução cristalóide, né? Mas quando se analisa cada uma dos desfechos individuais, não do desfecho composto, quando se analisa mortalidade, disfunção renal por aumento da creatinina,
ou necessidade de disfunção de terapia de reposição renal, nenhuma delas foi diferente estatisticamente significativa. Embora tenha sido um estudo que com 15 mil doentes. A comunidade não aceitou muito essa diferença, porque essa diferença, na verdade, era muito mais do efeito composto, principalmente de dados de laboratório, não de eventos clínicos. Então, você juntou a elevação da creatinina, a necessidade da terapia de reposição renal, mas quando se olha para a mortalidade em 15 mil doentes, não houve diferença estatisticamente significativa. Então, ficou ainda a dúvida se a solução balanceada realmente era melhor que a solução salina. Num estudo publicado junto no New England, aí utilizando pacientes não críticos, é o mesmo grupo que utilizou em pacientes de UTI e em doentes de emergência, os resultados foram muito semelhantes, né? Ou seja, a solução salina aumenta a concentração de cloro, diminui a concentração de bicarbonato, então relacionado, obviamente, com hipercloremia e com acidose metabólica, mas não houve diferença na mortalidade, okay? Nem nos dias livres de hospital. Até uma tendência a favor da solução salina, quando utilizada no departamento de emergência. Um estudo com mais de 12 mil doentes. Então, tanto o SMART quanto o SALT não foram suficientes para poder demonstrar que doentes que fazem administração de solução balanceada seria melhor que a solução salina. Isso terminou, então, nesse editorial do Myburgh. O Myburgh é o primeiro autor daquele estudo CHEST, né, que comparava amido com solução salina, 7 mil doentes. Ele faz o editorial no New England desses dois artigos, do SMART, do SMART e do SALT, e ele diz, olha, depois de 50 anos de pesquisa de boa qualidade, nenhum fluido é sempre eficiente e seguro. Albumina parece ser ruim para quem tem traumatismo cranioencefálico. Amido é ruim porque aumenta a insuficiência renal aguda. Outros colóides, não amido, as gelatinas, aumentam o sangramento e tem riscos. Então, tudo tem risco. A salina está associada com hipercloremia, acidose metabólica e lesão renal. As soluções balanceadas não são balanceadas e são até hipotônicas, algumas delas, principalmente Ringer lactato, e estão associadas com alcalose metabólica. O acetato, que está no Prosmalite, está relacionado com toxicidade. Então, nesse editorial, ele levanta essas questões todas, que depois de 50 anos de boa qualidade, a gente encontra defeitos praticamente em todas as substâncias que aumentam, que nós administramos para fazer reposição de volume. E ele lembra que o SMART e o SALT, já que é um editorial que acompanha esses dois trabalhos no New England, que a randomização desses dois estudos ela não foi de pacientes, ela foi de hospitais. Eram 5 hospitais, então era uma randomização por cluster, com crossover. Então você randomizava um hospital para num mês utilizar a solução balanceada e num outro mês utilizar a solução salina. Então os pacientes não foram, os controles não são concomitantes. Então isso pode eventualmente levar a um problema de você ter uma corte de pacientes com solução balanceada e uma corte de pacientes com salina que não são necessariamente iguais porque não foram randomizados no mesmo tempo. Você tem surrogate endpoints, ou seja, os desfechos não são
sempre de mortalidade. Os desfechos são elevação de creatinina, necessidade de suporte dialítico. Às vezes, então, você pode ter um doente que tem mais suporte dialítico, mas se não altera a mortalidade, eventualmente isso não é uma alteração tão significativa como alterar a mortalidade nesses doentes. A mortalidade não foi alterada em nenhum dos dois estudos. Os desfechos foram compostos, né? Principalmente no SMART, foi só o desfecho composto que mostrou uma alteração significativa. Ou seja, a falta de desfecho centrado no doente, muito baseado em surrogates, muito baseado em dados de laboratório, e não de importância clínica significativa. O que o Marburg diz? A solução balanceada realmente é melhor que a salina? É nesse campo que nós estamos, né? É nessa seara na qual a solução salina já se mostrou que ela é tão boa quanto a albumina, que ela é melhor do que a amido, melhor do que os outros colóides. Mas a gente não sabe se a salina se as soluções balanceadas são realmente melhor que a salina, porque estudos observacionais mostram uma tendência a mostrar maior lesão renal, mas o split não demonstrou isso, e o SMART e o SALT também não demonstraram de uma forma conclusiva que a solução balanceada era melhor que a salina. É por isso que a gente precisava do BASICS para poder ajudar a responder essas questões. A outra questão que o BASICS vai tentar responder é se a administração rápida de volume ou a administração mais lenta de volume tem alguma diferença, né? Nós nos habituamos nos últimos 30 anos, eu diria. Eu, quando comecei minha prática de doentes de emergência, na década de 80, fazia reposição de volume contando gotas. Na década de 90, a gente já começou a fazer bolos, né? Abria, fazia bolos rapidamente, administração de volume daquele jeito que você não conta gotas, que parece uma torneirinha que está correndo. Isso meio que se tornou, naquela fase de resgate, assim, uma verdade indisputável. Não havia ninguém que tivesse feito um estudo controlado com administração de volume mais lento, administração de volume mais rápido. Mas em 2011, há 10 anos atrás, um estudo feito com crianças, né, denominado expansão de volume como terapia suportiva em crianças africanas, chamado The FEAST, publicado no New England, comparou para crianças com monitorização mínima, administração de volume com a mão e o esfigmomanômetro no máximo. A maior parte dessas crianças eram crianças com malária. Se a administração de albumina, administração de salina em bolos ou administração lenta de volume, sem nenhum bolos, se elas faziam diferença, um estudo feito nesses 3 países, Uganda, Quênia e Tanzânia. E o que ele demonstrou? Demonstrou de uma forma muito evidente de que a administração de albumina e de salina em bolos tinha uma probabilidade aumentada de morte, significativa, praticamente o dobro da probabilidade de morte do que aqueles que utilizavam a administração mais lenta de salina para poder restaurar um estado de choque. Então, isso levantou os olhos. Isso é um estudo com crianças, a maior parte dessas crianças com malária, né? Aqui são 1.700 crianças com malária, comparadas aqui com 1.000 sem malária, mas a maior parte, esses mais de 2.000, dessas 2.000 crianças são crianças com malária, muitas delas com hemoglobina abaixo do que 5.
muitas delas com um base excess maior do que 8, com lactato maior do que 5, e uma nítida diferença a favor da não administração em bolos, com administração lenta de volumes. E então, mesmo nos doentes com hiperlactatemia. O BASIC foi, então, desenhado para poder responder essas perguntas, né? Quando o Marburg fez o editorial dele em cima desse estudo do FIST, ele já talvez com uma iluminação disse, olha, a ressuscitação de fluido na doença aguda, nós precisamos de reavaliar o básico, né? E nós estamos na frente hoje de apresentar os resultados do BASICS, né? O Reappraise the Basic. Era com outro intuito que o Marburg disse isso, mas de alguma forma tem aí uma relação com aquilo que a gente vai falar hoje. Então, dentro desse contexto, 2 ensaios clínicos com um grande número de doentes, o PLUS e o BASICS, foram idealizados, né? Já em 2017, esses 2 estudos estão no Clinical Trials. O PLUS é um estudo com uma tentativa de recrutar 8.000 doentes na Austrália e na Nova Zelândia. Esse estudo ainda não está fechado, não foi publicado, mas assim que for publicado, certamente ele tem o mesmo delineamento praticamente do BASICS, e eventualmente eles vão poder juntar um estudo com aproximadamente 20.000 doentes. E o BASICS, que é aquele estudo que então idealizado em 2016, publicado no Critical Trials em 2017, é o estudo que a gente vai ver hoje. Então, as respostas que nós tínhamos antes de hoje eram: pacientes com hipoperfusão mais fluido responsivo são aqueles que devem receber volume. Quanto? Bolos até correção da hipoperfusão, ou perda da fluido responsividade, ou até que você atinja o limite de segurança. Você vai fazendo bolozinhos, corrigiu a hipoperfusão, para. Perdeu fluido responsividade, para. Perdeu o limite de segurança, atingiu o limite de segurança, para. Acho que isso está mais ou menos treinado, a maneira de quem e de quanto de volume a gente deve administrar na beira do leito. Qual fluido usar? Nesse momento, cristalóide ou cristalóide. Salina? Falar mal da salina é fácil, como eu tenho dito toda hora, né? Afinal de contas, salina nada mais do que água e sal em altas concentrações. Mas até agora ninguém conseguiu demonstrar que salina é pior que alguma outra coisa. Porque ela não foi pior que a albumina, ela não foi pior que coloide sintético, e até agora não tem nenhuma demonstração de que ela seja pior do que uma solução cristalóide balanceada.